Boa noite. Hoje eu quero começar a nossa mensagem pedindo a bênção de Deus em favor de alguém que precisa das nossas orações. E hoje também você vai ter a oportunidade de, antes de eu pregar, se deparar com o texto e dele tirar as suas próprias conclusões, antes mesmo que eu possa lhe apresentar algumas sugestões em relação às conclusões que nós vamos tirar do texto. Nós vamos, nesse momento, orar pela Rosângela Oliveira. Rosângela Oliveira é familiar de um dos nossos irmãos aqui, desta igreja, está em coma no hospital e precisa muito das nossas orações, precisa da intervenção do Senhor e precisa também do toque daquele que realmente pode operar milagres na vida de cada um de nós. Eu quero que você ore nesse momento, ore a Deus aí, no silêncio do seu lugar, a fim de que o Senhor possa lhe escutar e todos nós juntos intercedendo, vamos elevar o nosso clamor ao Senhor em prol da Rosângela. Feche seus olhos e ore a Deus agora, nessa hora. Querido Deus, o Senhor que pode realmente curar, o Senhor que realmente pode operar milagres, o Senhor que é realmente todo-poderoso, coloca a Tua mão sobre a vida da Rosângela nessa hora, Pai. É o Teu milagre que pode mudar o rumo de sua jornada aqui nesta terra. É somente o Teu milagre que pode tirá-la da condição na qual se encontra. E por isso nós clamamos ao Senhor, o Deus de infinitas possibilidades, o Deus que não vê limites e não sabe o que é perder. Venha, por favor, cuidar desta querida filha Tua, Pai. Estende a Tua mão sobre o seu corpo, restaura a sua saúde pelo Teu poder, e que possamos ter em breve boas notícias acerca dela, Pai. Clamamos por misericórdia também em relação aos seus familiares que nesta hora sofrem pela maneira como ela está. Olha, Senhor, com todo o Teu amor, carinho e cuidado, e imploramos o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creio que você, em algum momento da vida, já deve ter tido a experiência de pescar, ou pelo menos observar alguém pescando. A pesca nem sempre é uma atividade estimulante para muita gente. Tem gente que gosta de pescar, tem gente que tem uma paciência enorme de ficar pescando. Outros, simplesmente em ouvir falar de pescaria, já dá um tremor e até um desânimo. Tem gente que gosta de estar na beira do rio com uma vara estendida, esperando que o peixe venha fisgar o anzol, a fim de obter, quem sabe, uma refeição diferente à noite ou em qualquer outra situação. Eu pesquei poucas vezes na vida, mas
uma das vezes em que pesquei junto com meu pai. Nós saímos lá numa cidade do interior do Rio Grande do Sul e fomos em vários, diria assim, riachos. Não dá para se considerar rios naquilo que nós fomos. Eram 4 riachos. Fomos com outros 2 amigos, meu pai e eu, um amigo de meu pai e um amigo que era filho do amigo do meu pai. E aí então passamos das 10 da manhã até mais ou menos 5 da tarde pescando. E naquele dia nós conseguimos pegar, só na varinha, 120 lambaris. Não pegamos nenhum peixe de maior expressão. Lá no Mato Grosso do Sul, de onde eu vim, onde moro, a pesca é um dos elementos mais atrativos. E lá, o peixe que é mais pescado é o pacu. Tem muita gente que faz comércio de pacu, e tem dourado, piraputanga. Até convido você a algum dia ir à cidade de Bonito. Lá você vê peixe para todo lado e vê com uma nitidez incrível, águas cristalinas. Porém, nós pescamos lambari. Nada muito assim relevante, mas 120 já dá para fazer alguma coisa. E olha que não é história de pescador, porque realmente pescamos na varinha 120 lambaris. A história que eu vou lhes apresentar nessa noite tem que ver com lambaris. Ou pelo menos eu acho que tem que ver com lambaris. E já você vai entender o porquê. Primeiro, eu quero lhe dar a chance de ler o texto e com os seus próprios olhos se deparar com a mensagem direta do Senhor para você. E eu quero lhe dar um tempo agora para você ler o capítulo 6 do Evangelho de João, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Mas eu quero que você leia sozinho, aí onde você está. Eu não vou interferir, pelo menos agora não. Vou lhe dar 5 minutos para você ler e então refletir sobre o que está escrito em João, capítulo 6, do verso 1 até o verso 15. João 6, 1 a 15. Leia, se concentre e tente, nesse texto, encontrar lições preciosas do Senhor para você. Até se puder colocar alguma música de fundo, enquanto se lê, por favor, pessoal do som, façam isso. João 6, do 1 ao 15, deixe Deus falar com você agora.
Conseguiu captar alguma coisa? Então deixe-me ler mais uma vez para você. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia. Tente imaginar a cena. Tente imaginar Jesus saindo para o outro lado do mar. Verso 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Tente imaginar agora aquela multidão vindo, desesperada para ser curada, alguns desesperados para receber a cura física. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica, da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os peixes, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Jesus estava com os seus discípulos. Existe uma grande diferença entre discípulos e apóstolos. Às vezes imaginamos que quando a Bíblia fala de discípulos, está sempre se referindo aos 12. Não. Quando a Bíblia fala de discípulos, está se referindo a todos aqueles que seguiam Jesus. Os 12 eram conhecidos como os apóstolos do Senhor. Apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. Então, os apóstolos nada mais eram do que os treinados por Jesus, que seriam enviados em nome de Jesus para proclamar as coisas que ele mesmo estava lhes ensinando. E então a Bíblia relata, nesse texto que nós acabamos de ler, que os discípulos, ou seja, um monte de gente, estava ao redor de Jesus. E Jesus estava ali atendendo às suas necessidades e, ao mesmo tempo, lhes ensinando algumas coisas. Até que, de repente, uma multidão começa a surgir de todos os cantos. E essa multidão vem por conta do que ouviram falar acerca de Jesus. Eles queriam milagres, eles queriam cura, eles queriam, alguns deles, resultados imediatos para os problemas que haviam se instalado em suas vidas. Como muitos de nós, muitas vezes queremos. E essas pessoas, então, estavam chegando de todos os cantos, e Jesus, então, pediu que todos se assentassem. Ele, então, começou a pregar, a falar, a exortar, e, ao mesmo tempo, acalmar o coração daquelas pessoas. Nos outros 2 livros que tratam desse texto, no livro de Lucas e no livro de Mateus, estes evangelistas nos informam que Jesus, então, depois de falar, começou a também curar algumas pessoas, e muita gente naquele dia foi curada. Até que, de repente, alguns de seus apóstolos, os mais chegados, os 12, disseram assim: mestre, chamaram ele no canto: mestre, é o seguinte, está vendo esse monte de gente aí? Daqui a pouquinho o sol vai se pôr, vai anoitecer. E esse povo precisa encontrar lugar para dormir e precisa também comprar comida para comer. Jesus disse: não,
que vocês querem? Querem que eu os despeça agora? Não. Vamos dar de comer a eles. Então Filipe era um cara estranho, muito estranho. Era um cara estranho porque ele convivia com Jesus, ele andava com Jesus, ele sabia quais eram os reais motivos pelos quais Jesus lhes ensinava tudo aquilo que ele falava. Porém, Filipe nem sempre conseguia acreditar no que Jesus dizia. Nós olhamos sempre para Tomé como aquele que tem que ver para crer. Mas Filipe era até pior, porque Filipe, em muitos momentos, não apenas vendo, mas também sabendo, tinha dificuldade de confiar em Jesus. Foi Filipe que disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Onde está o Pai? Quem é o Pai? E até Jesus ficou um pouco indignado e disse: que isso? Estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda me perguntam quem é o Pai? Ou pedem para que eu mostre o Pai? O Pai e eu somos um. Filipe tinha sérias dificuldades de crer que Jesus era o próprio Deus. E agora então, nesse exato momento em que Jesus diz: não, vamos deixar o povo aqui, vamos dar de comer para o povo aqui. Filipe então diz: Senhor, acho que o senhor não está entendendo. Tem mais de 10.000 pessoas aqui. A Bíblia fala que só de homens eram 5.000. Mas tinha mulheres, crianças. Tem mais ou menos 10.000 pessoas aqui, Senhor. O nosso dinheirinho, que são os 200 denários, não vai dar nem para o cheiro. O dinheiro que a gente tem não é suficiente para comprar pão para esse povo todo. Não temos condições de comprar pão para esse povo todo. E aí que Jesus então diz: manda o povo se assentar. Essa história relatada em Mateus diz que Jesus pediu que o povo se assentasse em grupos de 50. Mande o povo se assentar em grupos de 50 e vamos prover comida para eles. É aí que aparece um outro discípulo, que também é conhecido como apóstolo, e o seu nome é André. André era irmão do falante Pedro. Sabe, né? Pedro falava pelos cotovelos, a boca de Pedro funcionava mais rápido do que o seu cérebro, falava muitas vezes sem pensar, falava sempre o que vinha na sua cabeça, sem refletir muito nas consequências daquilo que estava para acontecer. Por exemplo, lembram do momento em que Jesus estava lá no jardim de Getsêmani e chegaram os soldados para prender Jesus? E Pedro então puxou a sua espada e arrancou a orelha do soldado Malco? Lembram desse momento? Você acha que ele quis arrancar a orelha do soldado? De jeito nenhum. Ele queria arrancar a cabeça do soldado. Mas como não tinha muita habilidade com a espada, acabou acertando a orelha. Lembra do momento em que Jesus estava lá na Santa Ceia, lavando os pés dos discípulos, e então chega na hora de Pedro ter os seus pés lavados. Ele diz: não, Senhor, eu não. Eu sou humilde demais para o Senhor lavar os meus pés. Eu não. Não. Nem continue o que o Senhor está fazendo. Eu não aceito que o Senhor lave os meus pés. E aí então Jesus diz: mas Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo no reino. É mesmo? Então me dá um banho, Senhor. Pode me dar um banho. Joga com balde, joga água em cima de mim. Pedro, outro cara estranho. Sabe, se nós olhássemos para o time de Jesus, nós sentiríamos vergonha do time de Jesus. Cada um pior do que o outro. No entanto, André, irmão desse cara estranho chamado Pedro, era um pouco mais comedido. Falava pouco, observava muito. Conhece gente assim? Fala pouco, observa muito, sabe o que está acontecendo no ambiente, está em todos os cantos atento a tudo que está ocorrendo. Esse era André.
André não desperdiçava palavras, nem desperdiçava sua saliva à toa. Apenas falava quando tinha certeza. E então, num momento de lampejo, André diz assim para Jesus: Senhor, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes. Mas, desculpa, Senhor, desculpa por dar essa informação idiota, porque o que dá para fazer, né? São 10 mil pessoas, o que a gente vai fazer com 5 pães e 2 peixes? Me perdoa por dar essa informação idiota. Jesus disse: não, André, manda chamar esse rapaz, traga a comida desse rapaz. André foi, conversou com o rapaz e trouxe a comida do rapaz, o lanchinho do rapaz. Imagino que a sua mãe levantou cedo e preparou a sua merenda. Você já teve merenda na escola? Preparou a merenda do menininho, colocou ali dentro 5 pães e 2 peixinhos. E ele então saiu por aí, até que parou lá onde Jesus estava, falando, ensinando e curando. E agora então chega André e pede o lanche do menino. Me responda uma coisa, com mente de menino, se alguém pedisse todo o seu lanche, você daria? Nem com mente de adulto você daria? Não é verdade? Quem sabe, se me pedisse 2 pães, meio peixe, dá para fazer um McFish, quem sabe eu daria. Agora, tudo? Tudo não. Mas a Bíblia diz que o menino deu tudo. E lá então apareceu André. 5 pães, 2 peixes. E por que eu disse no começo que lambari tem a ver com essa história? Porque todas as vezes em que aparece a palavra peixe na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra grega para peixe é ikites. Ontem eu apresentei aqui o acrônimo de ikites. Mas nesse caso aqui, a palavra usada para falar de peixe não é ikites. A palavra grega é opsarion. E opsarion significa peixe bem pequeno. Para mim é lambari. Pode ser que você conheça outro. Não ia ser um beta, né? Falando em beta, eu disse a vocês que lá em casa somos 3 integrantes na família. Minha esposa, em alguns dos dias eu vou mostrar a foto dela, eu e o Kek. O Kek é um beta, um peixinho azul, porque Kek significa azul em húngaro. Por isso a gente deu esse nome para o peixe. Mas segunda-feira eu recebi a notícia que ele morreu. Então nós voltamos a ser 2 integrantes na família. Vou ter que voltar para casa sem o Kek agora. Mas eu imagino que o peixe lá não era um beta, era, quem sabe, um lambari. Peixe bem pequeno, opsarion, peixe bem pequeno. Ali estava um menino com 5 pães de cevada. Imagine 2 lambaris. A Bíblia diz que Jesus pegou os pães e começou a repartir. Os pães naquela época eram como os pães sírios que nós temos hoje. Jesus então começou a repartir o pão e Jesus começou a repartir os peixinhos. Imagina, repartir lambari. Você corta no meio, acabou, não tem mais como subdividir um lambari. E então começaram a servir o povo. Um pedacinho de pão aqui, um pedacinho de lambari ali, e assim foi indo. E a Bíblia diz que naquele dia, todos os 10 mil foram saciados para casa. Todos comeram. E até mesmo cestos foram multiplicados. Porque naquele dia teve multiplicação de pães, de peixes e de cestos. Ou vocês acham que eles começaram a distribuir com 12 já? 5 pães e 2 lambaris, no máximo 2 cestos, né? E acabaram com 12. 12 cestos cheios de comida que sobrou. Meus queridos irmãos, eu
eu consigo extrair algumas lições desse texto. E eu imagino que você possa extrair outras lições também, ou quem sabe as mesmas que eu consegui extrair daqui. Mas pelo menos duas lições me chamam a atenção nessa história toda. Em primeiro lugar, para que André reparasse em um menino, em um rapaz, no meio de 10.000 pessoas, onde vocês imaginam que esse rapaz estava? Será que ele estava lá no final da multidão? Será que ele estava no meio da multidão, misturado com todo mundo? Ou será que ele estava no começo da multidão, perto de onde Jesus estava falando? Eu imagino que ele estava bem perto de onde Jesus estava falando. E por isso pôde ser percebido por aquele que prestava atenção em tudo e falava pouco. Mas a segunda lição que me salta aos olhos, é o fato de que aquele menino decidiu entregar tudo o que tinha para o bem comum de todos. Naquele dia, um milagre só aconteceu porque um menino decidiu ficar perto de Jesus e entregar tudo o que tinha. Entendeu? É simples assim. Ficar perto de Jesus e entregar tudo o que tem. E qual é o resultado de ficar perto de Jesus e entregar tudo o que tem? Qual é o resultado? Milagre. Por alguém ter decidido ficar pertinho de Jesus e entregar tudo o que tinha, um milagre aconteceu naquele exato momento. Sabe, às vezes eu fico me perguntando que alguns de nós temos uma dificuldade imensa de ficar perto de Jesus. Como muito bem foi dito na oração aqui, na hora em que oramos ajoelhados, o Senhor Deus sempre está perto de nós, mas nem sempre nós temos ousadia de ficar perto do Senhor. Muitas vezes nós queremos ficar longe do Senhor, porque longe do Senhor dá para fazer uma série de coisas que perto dele não dá para fazer. Você já se imaginou ficar na frente do computador, vendo coisas que a gente sabe que não dá para ver, com a presença do Senhor do lado? Tente imaginar Jesus do seu lado, se você pudesse vê-lo ali do seu lado. Aí você está na frente do computador. Senhor, só um pouquinho, deixa eu virar a tela aqui, um pouquinho para o meu lado. Sabe, não dá para fazer uma série de coisas que gostamos de fazer com Jesus do lado. Não dá. Você e eu somos livres para fazermos o que bem entendermos. Podemos fazer o que quisermos. O que quisermos. Mas não dá para fazer algumas coisas com o Senhor por perto. Não dá para fazer algumas coisas com Jesus colado em nós. Não dá. Temos que pedir licença para Ele. Fica aqui, Senhor. Fica um pouquinho mais para cá. Dá uma volta. Vai dar uma volta agora. Eu preciso fazer algumas coisas, dá uma volta. É assim que muitos de nós agimos. Pode até parecer um pouco engraçado, mas é assim que agimos em muitas ocasiões de nossa vida. Quando queremos fazer o que sabemos que não devemos fazer, estamos simplesmente pedindo para que Jesus dê uma volta. Senhor, sai fora agora. Deixa eu ficar sozinho, deixa eu curtir os meus prazeres. É tão bom. E eu não estou dizendo que não é bom, não. É bom, você sabe que é bom. Você sabe quão gostoso é experimentar algumas coisas que você já experimentou. Você sabe o gosto daquilo que se faz e que se sabe que não é permitido. Você sabe o gosto que é poder experimentar algumas coisas proibidas. Você sabe. Todos nós sabemos. Como é bom experimentar algumas coisas que todo mundo diz que não devemos fazer. Parece que dá até mais emoção em fazer aquilo. É mais intenso, é mais cheio de significado. Tão gostoso. Mas deixa eu te perguntar agora, quanto tempo dura o prazer daquilo que é proibido? Seja sincero.
Não fica dando desculpas agora para si mesmo. Quanto tempo demora o prazer do que é proibido? Pouco, né? Porque se você se lembra bem, quando acabou o gosto do prazer, você teve que ir correndo fazer de novo, porque não dura. A duração do que é proibido não tem pilha alcalina. Uma pilha ralinha dura rápido, logo vai embora. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um trenzinho. Esse trenzinho, o meu tio, que é motorista de uma empresa de ônibus, hoje já é aposentado, ele trouxe do Chile. Ele fazia constantes viagens para Santiago, no Chile. E aí, então, ele comprou esse trenzinho para mim. E eu montava aquilo com uma alegria imensa. Dava para fazer pirueta, ele passava por uma ponte, a ponte descia. Era um negócio muito legal. Só que as pilhas, eram aquelas pilhas grandes, eram 4 pilhas no brinquedo. Mas era 30 minutos e acabava as pilhas. E quando acabava, você sabe o que eu fazia? Pai, acabou as pilhas. Mãe, acabou as pilhas, tem que comprar mais pilha. E eles não venciam comprar tantas pilhas. Eu imagino que eles até, em algum momento, ficaram até chateados com o meu tio por trazer um brinquedo que custou tão caro para eles. Que não durava 30 minutos. E logo tinha que ter mais pilhas novas. E é assim. O que é proibido e sabemos que não agrada a Deus, tem duração curta. Logo nós temos que ir em busca do prazer de novo. E sabe, quanto mais nós vamos em busca do prazer, mais nós automaticamente entendemos que temos que diferenciar o ato prazeroso. Porque não dá para fazer a mesma coisa e ter o mesmo prazer sempre. A gente vai enjoando. É como comer a mesma comida sempre, enjoa, né? Então, para que nós possamos ter o mesmo sentimento de prazer que tivemos na primeira vez que cometemos o erro, nós temos que agora inventar maneiras mais atraentes e mais proibidas e mais estimulantes para que o prazer seja cada vez maior. Há um tempo atrás, há 2 anos atrás, eu passei a cuidar, a pastorear semanalmente o Afonso. O Afonso chegou a um determinado momento de sua vida que disse: pastor, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Eu uso drogas há 4 anos, eu tento vencer, mas não consigo vencer. E eu não sei mais o que fazer. E eu comecei então a estudar um pouquinho acerca de como vencer o mundo das drogas. E descobri que apenas 8% dos usuários de drogas, 8% dos que buscam ajuda conseguem alcançar a vitória. Pouco, né? 8% dos que buscam ajuda conseguem obter vitória. Significa que 92% daqueles que buscam ajuda não conseguem obter vitória nenhuma. E eu estou falando dos que buscam ajuda. Não estou falando daqueles que não estão nem aí. E descobri também que passar pela fase de abstinência da droga não é tão difícil. Porque é mais ou menos no 15º dia que o viciado, o usuário de drogas, passa a ter uma crise de abstinência terrível. Mas é, entre aspas, fácil de controlar esta crise. Basta amarrá-lo. Se amarra o usuário de drogas e quando chegar o seu 15º, 16º dia, ele vai tentar se livrar daquilo, mas ele fica amarrado. Se ele conseguir sair das cordas que ele está amarrado, ou do método pelo qual ele está amarrado, o primeiro que ele vir, ele vai tentar matar para conseguir a droga. Mas passou esses dias, a abstinência passa. Só que o prazer, a emoção experimentada jamais sai de sua mente. E é por isso que muita gente luta contra isso. Consegue até mesmo vencer a crise de abstinência. O corpo, fisicamente, pode até se libertar do efeito químico, mas a mente não consegue se libertar do prazer que aquilo lhe proporcionou. É claro que alguém com muito mais autoridade do que eu poderia falar muito melhor acerca disso. Eu não conheci tudo.
Mas sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Todos nós sabemos quão prazeroso é o pecado. Todos nós. Todos nós, em algum momento da vida, já experimentamos o prazer de algum tipo de pecado. E tem gente que já experimentou o prazer de pecados assim mais catastróficos, mais estimulantes, mais cheios de adrenalina. E essa emoção fica ali, remoendo na sua mente, cada vez que lembra da vontade de cometer o mesmo ato. E sabe qual é a única saída? É manter o Senhor perto, ou melhor, ficar perto do Senhor. Porque não conseguimos pecar, ou não conseguimos praticar muitos dos pecados, quando temos plena consciência de que o Senhor está por perto. Eu sei que alguns de vocês aqui, aqueles mais tímidos, já fizeram coisas quando estavam sozinhos, que jamais teriam coragem de fazer quando estivessem com outras pessoas. Gente que já pegou a escova de cabelo e começou a cantar. Gente que já vestiu uma roupa totalmente espalhafatosa para ficar em casa, porque se alguém o visse, ficaria tremendamente envergonhado. Quando nós temos a presença de alguém, nós não fazemos tudo aquilo que fazemos quando estamos sozinhos, certo? Quando nós temos a presença de alguém, nós nem sempre dizemos tudo aquilo que dizemos quando estamos sozinhos, ou pensamos, pelo menos. É isso. Quando temos a presença do Senhor, não fazemos o que sabemos que não temos que fazer. É simples assim. Ter o Senhor por perto, ou estar perto do Senhor, consegue prover a você e a mim condições de não cairmos em tentação. E sabe o que mais? Quando temos a presença de um amigo que é usado pelo Senhor, as probabilidades de pecarmos caem ainda mais. Porque Deus, Ele usa nossos amigos, Ele usa os nossos irmãos, Ele usa as pessoas que nos são queridas para nos influenciarem a não pecar. É por isso que a comunidade, os pequenos grupos, têm um poder incrível sobre a vida de qualquer ser humano. Porque ali, amparados pela comunidade, quando temos a plena consciência de que podemos contar com um amigo que ora por mim e se interessa por mim, fica mais fácil de não cair em tentação. Tem um rapaz, e por motivos óbvios, é claro, não vou expor o seu nome. Esse rapaz estava vivendo uma luta terrível. Casado, porém começou a se relacionar pela internet com uma moça. E começou a ter conversas impróprias e até mesmo atitudes impróprias. Até que um dia, um amigo do seu pequeno grupo decidiu chegar perto dele e confrontá-lo, porque percebeu que ele estava um pouco estranho. E esse rapaz decidiu contar para o seu amigo o que estava acontecendo. Ele disse: cara, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Chega a hora em que eu começo ali a conectar, daqui a pouco ela aparece e eu não consigo me segurar. E esse amigo disse: então tá bom. Cada vez que você se conectar, você vai ligar para mim. Combinado? Combinado. Primeiro dia. E nada do rapaz ligar. O amigo disse: esse cara não está sendo justo comigo, eu vou até a casa dele. Chegou lá, abriu a porta, sem mais nem menos, entrou no quarto e lá estava ele. Ele tomou um susto. Disse: cara, por que você não me ligou? Eu falei que você tinha que me ligar. Eu vou te ajudar. Puxou os cabos, quase que eu tropeço nos cabos. Puxou os cabos do computador, pegou o teclado e levou embora para casa. Que isso? Vai levar embora o teclado? Não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Levou embora o teclado. Segundo dia, não ligou. Pensou: bom, sem teclado não dá.
Terceiro dia, não ligou de novo. Tenho que ir lá. Chegou lá, abriu a porta de novo, tinha comprado um teclado. Tá bom, é assim? Levou a CPU embora. Com muita luta, o rapaz disse, não faça isso, eu preciso do computador para trabalhar. Não me interessa agora, eu preciso te ajudar. E para encurtar a história, depois de muito tempo, mais ou menos uns 3 meses, o rapaz conseguiu se libertar e contou isso na sua comunidade. E teve coragem de contar para sua esposa o perdoou, e ainda bem que permanecem juntos, pela atuação direta de um amigo, que decidiu intervir. Porque quando temos alguém por perto, o Senhor, ou alguém que representa o Senhor Deus, fica mais difícil de cometer pecados. Você entende? Para não pecar, é preciso ficar perto de Deus. Ou é preciso ter alguém que interceda por você, ou ter alguém que represente o Senhor a você. Porque sozinhos, apartados de Deus, nós sempre vamos nos dar mal. Sempre vamos nos dar mal. Mas tem uma segunda atitude. E a segunda atitude implica em entregar tudo que eu tenho para Deus. E como que se entrega tudo que eu tenho para Deus? Entregando. Alguns acham que para ser fiel ao Senhor, basta devolver 10% de sua renda como dízimo na igreja, a fim de que a consciência fique tranquila. Sabe, Deus não pede 10% de você. Deus não pede 10% de mim. Você acha que Deus poderia fazer alguma coisa comigo se eu simplesmente desse 10%? Você acha que Deus poderia fazer alguma coisa com você se você simplesmente devolvesse apenas 10%? 10% não resolve nada. Eu preciso devolver 100%, entregar 100% do que eu tenho. Sei que você pode estar pensando assim, que isso, pastor? Quer dizer que eu tenho que devolver todo o meu salário agora? Eu não estou falando do seu salário. 10% do seu salário está definido, é de Deus e ponto final. Não tem conversa, não tem argumento, está escrito e ponto. Mas alguns de nós relutamos em entregar 100% da nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Deixamos de entregar uma série de coisas e aí queremos que Deus resolva os nossos problemas. Ou queremos que o Senhor esteja presente em nossa vida. Lembra daquela velha história do preguinho de Satanás? Uma história contada há muito tempo. O preguinho de Satanás. Toda a minha casa é de Deus, mas só esse preguinho é de Satanás. No preguinho, Satanás pode pendurar o que ele quiser. E é por isso que eu tenho que entregar tudo para Deus. Você já entregou tudo? Alguma vez você já entregou a sua esposa para Deus? Pedindo para Ele assim, Senhor, cuida da minha esposa, abençoa a minha esposa. Quantas vezes por semana você ora a Deus pela sua esposa? Você já entregou seu marido para Deus? Já entregou? Quantas vezes por semana você ora pelo seu marido? Você, meu querido amigo, já entregou a sua faculdade para o Senhor? Quando você foi decidir o que fazer, na hora de escolher o curso no vestibular, você entregou? Entregou o seu curso para Deus? Entregou a sua escolha para o Senhor? Quando você foi escolher o seu namorado, sua namorada, você entregou essa decisão nas mãos do Senhor? Tem gente que se dá mal o tempo todo na vida amorosa, o tempo todo, só quebra a cara e não sabe por quê.
se tivesse perguntado para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu namore essa moça? O Senhor quer que eu namore esse rapaz? Se tivesse feito essa pergunta. Tem gente que acha que Deus não responde. Tem gente que acha que é infantilidade fazer esse tipo de pergunta para Deus. Enquanto você não entender que Deus quer ter domínio sobre a sua vida, e enquanto você não entender que Ele está disposto a dar palpite em tudo que você faz, vai continuar quebrando a cara. Pode apostar, vai continuar quebrando a cara. Vai sentir prazer por um tempo, e logo vai vir a angústia, a depressão, a tristeza. E aí o que faz? Corre atrás de mais prazer indevido? Você não acha que poderia mudar um pouquinho, quem sabe? Em vez de correr atrás do prazer indevido, correr atrás do Senhor, aquele que tem os maiores prazeres para todos nós. É triste. Tem gente que ainda não acredita que vale a pena se manter fiel para o seu marido, para a sua esposa. Estou falando de virgindade. Tem gente que ainda não acredita nisso, que acha que tem que experimentar, sentir como é que é, fazer o test drive para depois então tomar uma decisão mais acertada. Ah, você quer uma prova de que vale a pena? Eis a prova. Assim eu fiz. E jamais me arrependo. Jamais me arrependo. Só conheço intimamente a minha esposa. E mais ninguém. E sou extremamente feliz por isso. Mas tem gente que não acredita. Que acha que entregar tudo ao Senhor é demais. Não, não dá. Se não dá, continue então quebrando a cara. Aproveite para quebrar a cara. Você tem mais um monte de tempo aqui nesta terra. Porque logo o Senhor vai voltar. Jesus Cristo vai apontar nas nuvens do céu. E infelizmente, você não saberá o que é sentir prazer eternamente. Não saberá. A Bíblia diz que aquilo que olho algum viu, ouvido algum ouviu, mente alguma imaginou, é o que está preparado para aqueles que buscam o Senhor. Você entende isso? Eu não entendo. E nem é para eu entender, porque não há nada nessa terra que se compare com o prazer que está destinado aos que decidirem ser fiéis a Deus. Olho algum viu, ouvido algum ouviu, mente alguma imaginou o que está preparado para aqueles que buscam o Senhor. Nessa noite, Deus precisa apenas que você fique perto dEle e entregue tudo, tudo, extremamente tudo para Ele. Chega de prazeres indevidos, chega de prazeres de curta duração. Até quando você vai viver na mediocridade do prazer? Porque você acha que Deus não nos preparou para o prazer aqui nessa terra também? Até quando vai ficar vivendo na mediocridade do prazer? Porque aqueles que escolhem os prazeres proibidos estão vivendo na mediocridade do prazer, quando Deus nos preparou para a plenitude do prazer. Há muito mais prazer em fazer a vontade do Senhor. As pilhas do prazer de Deus são muito mais do que alcalinas.
são reais e extremamente duradouras. Nessa noite, por favor, de uma vez por todas, para de quebrar cara. Para de quebrar cara. Fica perto do Senhor. Entrega tudo para Ele. E veja o milagre acontecer. Se prepare para o milagre. Os pães vão se multiplicar. Os peixes vão sobrar. Os cestos vão ficar repletos. E a alegria vai tomar conta da sua vida. Pelo poder e pelo nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Enquanto ouvimos a música, é hora de você entregar sua vida ao Senhor. É hora de conversar com Deus. É hora até de fazer uma aliança com Deus nessa noite. Por que não? Peça perdão pelos erros cometidos, pelos prazeres indevidos. E concentre-se no Senhor, que está a ponto de realizar milagres na sua vida, se você simplesmente permitir. Como? Fique perto dele. Entregue tudo para ele e veja o milagre acontecer. Tua graça me basta, Senhor. Sou feliz em teu amor. Teu perdão me traz a paz ao coração. Venha frente, ó Deus, a minha oração. Quero
Apenas se você quer, só para quem quer, nessa noite, entregar tudo ao Senhor e ficar perto do Senhor. Levanta sua mão, só quem quer. Faça se você não quer. Amém. Pode ficar em pé também? Hoje é dia de concerto com o Senhor. É dia de completa entrega. Vamos pedir a Ele que não nos deixe nos afastarmos dEle. Santo Deus, Teu povo levantou a mão. Eles querem, Senhor. Nós queremos ficar perto do Senhor e entregar tudo que temos. Muitos de nós já estamos cansados de quebrar a cara com os prazeres indevidos deste mundo. Muitos de nós já estamos cansados de constantemente correr atrás de novos prazeres, pois os antigos já não nos satisfazem. Todos nós, Senhor, também sabemos o gosto do prazer do pecado, mas eles não duram nada, Senhor. Duram tão pouco. Por favor, nos ajuda a sairmos da mediocridade do prazer e conhecermos a plenitude do prazer. Ajuda-nos a experimentarmos o milagre da Tua atuação em nossa vida. O milagre de vivermos contigo, pertinho do Senhor, perguntando tudo para o Senhor, o que fazer, o que não fazer. Por favor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a experimentarmos os Teus milagres. Que o nosso pão seja multiplicado. Que os peixes venham sobrar. Que o Teu poder venha se manifestar. E que consigamos experimentar o gosto magnífico da paz de viver contigo, do jeito que Tu queres. Perdoa, Senhor. Perdoa a todos nós que um dia fomos longe demais. Perdoa aquele que nesse exato momento sofre por constantemente buscar o que é indevido. Mas que todos nós saiamos daqui hoje renovados e realmente maravilhados com a Tua presença. Nos traz amanhã de novo para contemplarmos a Tua face e conhecermos o Deus real, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Que o Senhor Jesus te acompanhe para casa. E até amanhã, às 7:50, Desconectados com o Pastor Michael. Até amanhã.